Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora o nosso tema 3 da disciplina de saúde ocupacional. Hoje no tema 3 nós vamos falar sobre as reações do organismo ao calor e ao frio. Então nós sabemos que temos ambientes de trabalho que tem aí situações de calor, de frio, então nós vamos falar aí quais são as reações que o organismo ele acaba tendo com relação à exposição aí ao calor, ao frio, e hoje nós vamos abordar alguns pontos importantes a respeito deste tema para a gente entender aí como que funciona a questão do trabalhador na exposição ao calor e ao frio, tá? Eu vou deixar aqui os meus contatos, caso alguém ainda não tenha, e eu vou agora começar falando sobre a questão do calor, né? E aí nós temos a sobrecarga térmica, que a sobrecarga térmica é quando o organismo ele vai acumular ali mais calor do que ele podia dissipar. Então, para tentar manter a temperatura interna, o organismo ele vai disparar ali alguns mecanismos para dizer, olha, está acontecendo alguma coisa aqui diferente, olha, estou muito exposto ao calor. E alguns elementos que o nosso corpo vai entregar para dizer que não está bem, né? A determinada exposição ao calor nós não estamos bem, nós vamos ver aqui alguns pontos. Primeiro é a vasodilatação periférica. O que é isso? Nós temos ali no corpo o aumento da circulação de sangue na superfície do corpo e vai aumentando a troca de calor para o meio ambiente. Nós temos ali o fluxo sanguíneo, que ele vai transportar o calor do núcleo do corpo para a parte da periferia ali, a parte, né, distante, e também nós teremos o aumento ali da dilatação da rede de vasos para ocorrer a queda da pressão arterial. Então, tem aqui uma imagem onde nós temos aqui a pele e aqui o calor e a energia se dissipando aí, tá? Então, nós vemos os capilares dilatados aqui. Então, nós temos a vasodilatação periférica. Então vai aumentando a circulação do sangue e o corpo vai mostrando para a gente que nós não estamos bem, né? O fluxo sanguíneo ele vai aumentando por conta do calor e vai tendo o aumento da dilatação dos vasos aí, tá? Outra questão é a sudorese. Essa imagem aí mostra uma mão de uma pessoa suando, né? E o corpo vai acontecendo algumas reações, é onde ocorre quando as glândulas sudoríparas elas intensificam a produção de sudorese, para que possa ocorrer a perda do calor por meio da evaporação do suor. Então, essa é uma das reações que o organismo pode mostrar que não está nada bem. É quando nós temos ali a sudorese, tá? E esta imagem da mão aí já nos mostra muito bem que algo não está certo, tá? Outra questão é o golpe de calor, que é conhecido ali como choque térmico ou a hipertermia, né? Que é o aumento contínuo da temperatura interna. Vai provocar para a gente ali no organismo alteração da função cerebral com a perturbação do mecanismo de dissipação do calor, tá? Vai acontecer, a pele fica seca, vai ficando arroxeada, a pele vai ficando mais quente e vai ocasionando algumas questões ali, quando nós temos o choque térmico. Vai acontecendo alguns delírios, nós ficamos com alucinações, até chegar em casos mais sérios como convulsões e coma, né? Então, o golpe de calor ou choque térmico vai ocasionar situações ao trabalhador aí que podem levar aí a sérios danos à saúde dele. Tudo por conta do aumento contínuo de uma temperatura interna
que vai provocando essas questões aí. E aí, outros pontos importantes é que a temperatura interna, quando ela sobe a 40,5 graus, ela vai podendo atingir um aumento aí de 42 a 45 graus, no caso de convulsão e coma. Então, se vai acontecendo ali uma temperatura elevada, pode acontecer convulsões e coma. Por isso que fala assim, meu Deus, a pessoa está com 40 graus de febre. Se passar ali de 40,5, indo ali para 42, 45, a pessoa já entra em coma, em convulsão e acontecendo aí até mesmo óbitos, né? E aí, pode ocorrer durante algumas tarefas físicas pesadas em condições de calor extremo. Então, de repente, o trabalhador ele está em uma situação extrema de calor e pode ocasionar que a temperatura corporal dele suba e ele causar um dano à vida dele aí, tá? Outra questão também que nós devemos entender aqui é a exaustão pelo calor. Então, uma pessoa exposta ao calor aí tem a questão da exaustão, que é a tensão excessiva do sistema circulatório com a perda de pressão, tá? E aí vai causar enjoos, palidez, a pele vai ficar coberta de suor, vai ter dores na cabeça. Então, o organismo ele vai sofrendo ali uma vasodilatação periférica para aumentar a quantidade de sangue nas áreas. Então, o organismo vai estar em uma luta interna para tentar controlar a temperatura, mas aí a exaustão do calor vai trazendo danos à saúde do trabalhador. Então imagine esse trabalhador aqui exposto a uma condição muito quente de trabalho, ele pode ter ali, mesmo usando as roupas apropriadas, ele pode ter uma exaustão pelo calor, tá? E aí, algumas situações importantes aqui que a gente deve observar, que essa exaustão ao calor acaba comprometendo o cérebro e o coração, afetando aí de forma fatal o trabalhador, tá? Outra questão também que eu quero trazer para a gente é a prostração térmica por desidratação. Então, essa situação aqui ocorre quando tem a desidratação, quando vem ali a quantidade de água que é ingerida, ela é insuficiente para compensar a perda pela urina ou pelo suor ou pelo ar exalado. Então, nós temos a prostração térmica por desidratação. Então, é importante para determinadas funções o trabalhador se hidratar, beber água mesmo, ingerir água, para que ele possa continuar as atividades laborais dele, tá? Outro ponto que eu coloquei aqui importante é que a perda de 5% a 8% do peso corpóreo provoca sinais de desconforto, sede, irritabilidade, sonolência, além do pulso acelerado e a temperatura elevada. Então, esses são alguns pontos quando ocorre a prostração térmica por desidratação. E a perda de 15% de água do corpo pode provocar também choque térmico. Então é importante a hidratação ali para determinadas funções que é exposto ao calor. Então veja que nós, como técnicos em segurança, temos que cuidar e estar alerta a qualquer situação, até mesmo a questão da hidratação, de beber água durante a atividade laboral, que causa desidratação térmica, tá? Outro ponto é a prostração térmica pelo decréscimo do teor salino. Então, esses pontos é o quê? Quando ocorre quando o sal ingerido é insuficiente para compensar as perdas da sudorese, tá? E também é caracterizado, a prostração térmica por decréscimo do teor salino,
é caracterizada por fadiga, tontura, vômito, falta de apetite, câimbras musculares. Também é caracterizado pela prostração térmica do decréscimo de teor salino. E as pessoas mais suscetíveis são as não aclimatadas. E o que é pessoas não aclimatadas? São pessoas que não estão ambientalizadas com o clima daquela região. Então, poxa, é uma pessoa que não está acostumada ao clima de uma região que é muito quente, é uma pessoa não aclimatada, ela não está acostumada com aquela temperatura. Então, a prostração térmica pelo decréscimo do teor salino acontece com essas pessoas não aclimatadas, tá? Mais suscetíveis a elas. E também as câimbras de calor são algumas reações do organismo quando se tem o calor em excesso. Então, a gente sabe que é câimbra, quem já teve uma câimbra sabe a dor que é, né? E aí alguns pontos que são mais suscetíveis, né? Câimbras abdominais, as coxas, são aquelas que vão ficar em maior, vai se intensificar de uma maneira maior com relação ao calor. Então, nas coxas, nos abdômenes, as câimbras abdominais, melhor dizendo, vai acontecer com relação ao calor, são as câimbras de calor. E também por falta do cloreto de sódio, que aí ocorre também a câimbra. E o tratamento consiste no descanso em local fresco. Então, fresco, arejado, uma reposição hídrica ali, salina. Então, para que o trabalhador ele possa melhorar ali das câimbras de calor, ele tem que fazer um descanso ali num local arejado, um local fresco, né? E ele tem que fazer uma reposição salina ali, tá bom? Outra questão é as enfermidades das glândulas sudoríparas. E aí nós temos, para explicar aqui, a exposição ao calor por um período prolongado e em clima muito úmido. E aí, como exemplo, eu coloquei as lavanderias, as tinturarias, tá? Alguns pontos que podem produzir alterações das glândulas sudoríparas, que vai deixar de produzir o suor, afetando o sistema de trocas térmicas. Então, estas são as enfermidades das glândulas sudoríparas. E aí, nós temos também o edema pelo calor. O edema pelo calor vai ter o inchaço dos pés, dos tornozelos, e aí geralmente ocorre também com pessoas não aclimatadas, que eu já expliquei, são pessoas que não estão ambientalizadas, adaptadas com o clima daquele lugar, daquela região, tá? Então, esses são os edemas pelo calor. Então, nós entendemos aí a questão de algumas reações do organismo expostos ao calor, né? O corpo, o organismo exposto ao calor. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as reações do organismo ao frio, né? Nós sabemos que temos pessoas que trabalham em câmaras frigoríficas, que vai manusear congelados, pesca, né? No ramo da pesca, que está o tempo todo ali em ambientes frios, e aí isso pode causar desconforto ao trabalhador e até a morte se ele não estiver em ambiente apropriado, com descanso apropriado, com as roupas apropriadas, que são os EPIs, tá? E aí as lesões mais graves ocasionadas pelo frio vai acontecer ali pela perda excessiva do calor do corpo, e aí ocasionando a diminuição da temperatura no centro do corpo, que é chamado de hipotermia, que nós sabemos que pode ocasionar a morte, tá? A queda da temperatura corporal. E para explicar um pouquinho a respeito da questão do frio, nós temos uma tabelinha de situações que envolvem
os trabalhadores expostos ao frio, tá? Então, nós temos uma tabela que é uma tabela de regime de descanso, que o trabalhador, quando ele é exposto a um determinado tipo de temperatura negativa, ele tem que ter um tempo de descanso, tá? Ou um tempo apropriado para trabalhar em determinado ambiente. Então, eu vou explicar rapidamente essa tabelinha aqui para a gente entender aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que um trabalhador, ele trabalha ali em uma câmara frigorífica e nessa câmara frigorífica ela fica em uma temperatura entre 15 a menos 17 graus. E aí, qual vai ser o tempo máximo que esse trabalhador tem que ficar dentro dessa câmara frigorífica? Nós temos aqui uma tabela que mostra que o tempo máximo que o trabalhador deve ficar quando ele está exposto a uma temperatura até menos 17,9 graus, ele tem que ficar o tempo total de trabalho no ambiente frio de 6 horas e 40 minutos, sendo 4 períodos de 1 hora e 40 minutos, alternados com mínimo de repouso e recuperação térmica fora do ambiente de trabalho. Ou seja, o máximo que ele pode ficar dentro dessa câmara frigorífica, quando a temperatura chega até menos 17,9 graus, é 6 horas e 40 minutos, sendo que ele tem que ficar por 1 hora e 40 minutos, alternando um repouso fora dessa câmara frigorífica. Para a gente entender um pouquinho mais. Vamos supor que o trabalhador está em uma câmara frigorífica, mas a temperatura chega entre menos 18 graus a menos 133,9. Então, é uma temperatura muito mais fria. Então, o trabalhador ele tem que entrar ali nessa temperatura, mesmo usando as roupas de EPI, as roupas ali, para que ele possa entrar nessa câmara frigorífica, ele está exposto a uma temperatura muito fria, que chega aí a menos 33,9 graus. O que acontece? Ele tem um tempo máximo para ficar dentro dessa câmara. Vamos supor que o trabalho dele seja de 8 horas diárias. Ele não vai poder ficar 8 horas dentro dessa câmara frigorífica em uma temperatura tão elevada. Então, é estabelecido um tempo que ele tenha que ficar ali dentro. Então, vamos lá. Ele está exposto na câmara ali a menos 33,9 graus, por exemplo, entre menos 18 a menos 33,9. Qual é o tempo que ele pode ficar dentro dessa câmara? Aqui tem a tabela, que mostra que o tempo total de trabalho no ambiente frio é de 4 horas, alternando-se 1 hora de trabalho com 1 hora para recuperação térmica fora do ambiente frio. Ou seja, eu vou ter que ficar apenas 4 horas dentro da câmara frigorífica. Então, o trabalhador, ele trabalha 1 hora dentro da câmara frigorífica, ele sai, descansa por 1 hora, depois ele volta, trabalha por mais 1 hora. Depois ele sai, descansa fora, volta e trabalha por mais 1 hora. Depois ele sai, descansa lá fora por mais 1 hora, volta e trabalha mais 1 hora dentro da câmara frigorífica, totalizando as 4 horas que ele tem que trabalhar ali. Ou seja, ele trabalhou 4 horas fora da câmara frigorífica e 4 horas ele descansou ali na câmara frigorífica, totalizando as 8 horas de trabalho dele, tá? Uma outra questão, ele está exposto a menos 34 graus a menos 56. Então, ele está exposto a uma temperatura elevadíssima na questão, baixíssima, digamos assim, na questão do frio. Então, ele está num lugar muito frio. Ele não pode ficar 8 horas trabalhando ali. Temos a tabelinha para explicar. Se ele está em uma temperatura entre menos 34 a menos 56 graus,9, ele tem que trabalhar no ambiente frio por 1 hora, sendo 2 períodos de 30 minutos com separação mínima de 4 horas para recuperação térmica fora do ambiente frio. Ou seja, ele vai trabalhar por 1 hora naquele dia no ambiente frio, só que ele vai entrar na câmara frigorífica,
ficar 30 minutos, tá? E aí ele vai sair da câmara frigorífica, descansar por mais um período ali e depois voltar e trabalhar mais meia hora e depois sair e acabar a atividade dele. Ou seja, ele totalizou 1 hora de trabalho dentro da câmara frigorífica, só que ele dividiu isso em 2 períodos de 30 minutos, sendo que o restante ele descansou fora da câmara, tá? Outra questão, se ele está exposto a menos 57 graus a menos 73 graus, não dá nem para imaginar o quanto isso é frio, né? Ele só vai poder ficar trabalhando 5 minutos na câmara frigorífica, ou seja, ele entra ali em uma temperatura muito fria, mesmo com os EPIs, só vai ficar 5 minutos trabalhando naquele local e o restante ele vai cumprir a jornada de trabalho dele fora do ambiente frio. Ou seja, ele vai fazer outra atividade ali, mas na câmara ele não pode entrar mais porque ele já trabalhou os 5 minutos dele. E aí, temperaturas abaixo de 73 graus, não é permitida a exposição ao ambiente frio, seja se ele esteja usando qualquer vestimenta. Ou seja, não é permitido. Então, pessoal, o que é que eu quero trazer com essa aula? As reações que o organismo ele causa com relação ao calor e frio vai afetar o trabalhador. Então, vai causar reações que podem danificar a saúde do colaborador, do trabalhador e até chegando às vias aí de óbitos e situações péssimas. Ou seja, temos que ficar atentos ao ambiente de calor, ao ambiente frio, se o trabalhador está usando os EPIs de maneira correta, se é frio, se ele está respeitando o tempo máximo que ele deve ficar na câmara ou no ambiente frio de trabalho dele. Com relação ao calor, se ele está usando o EPI, se ele está exposto a determinado calor, se ele está fazendo tempo de descanso, se precisa modificar a forma de trabalho, a forma de exposição ao calor, tudo nós temos que observar com maior cuidado, ok? Então, essa foi a aula de reações do organismo ao calor e ao frio, quando nós falamos de saúde do trabalho, de saúde ocupacional. Eu vou deixar aqui para vocês a atividade, tá? Primeiro vocês respondam o que é uma sobrecarga térmica, que eu expliquei lá no começo da aula. Segundo, explique o que é a exaustão pelo calor. Eu expliquei também, falei o que é a exaustão pelo calor. E por último, eu quero que vocês respondam qual deve ser o tempo de regime de trabalho e descanso de um funcionário que está em uma faixa de temperatura bulbo seco a menos 49 graus. O que eu quero que vocês façam nessa questão? Vocês vão verificar aquela tabela que eu falei no final da aula e vão olhar ali, poxa, se o trabalhador ele está exposto a uma temperatura menos 49 graus, eu vou olhar lá na tabelinha aonde esse trabalhador se encaixa e verificar na tabelinha do lado ali qual é o tempo de descanso dele, qual é o tempo de trabalho e descanso dele quando ele está exposto a uma temperatura menos 49 graus, tá? Você vai ter que responder isso nessa questão 3. Então, é só olhar a tabelinha ali do que eu expliquei no final da aula com relação ao frio e verificar onde ele se enquadra e qual é o tempo de descanso e trabalho de um trabalhador que está em uma temperatura menos 49 graus, ok? Então, pessoal, essa foi a aula 3 e dúvidas é só vocês me procurarem, tá bom? Espero que vocês tenham aí aprendido um pouquinho a respeito das reações que o organismo pode causar, né, com relação ao ambiente de calor e frio de trabalho, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.